E nós vamos então de maneira assim muito cuidadosa, atenciosa, nós vamos absorver da palavra de Deus os ensinamentos acerca da ressurreição, né? E eu quero responder a um tema, né? Qual o significado da ressurreição? Qual o significado da ressurreição? Eu vou trabalhar com vários textos. Eu vou considerar o primeiro texto que eu vou falar, que é Mateus 28:6, como sendo o texto base do nosso assunto, tá? E quero convidar os irmãos a observar em vários textos que eu estarei mencionando as palavras voltadas para o tema que nós estamos abordando. Qual o significado da ressurreição? É uma pergunta. Mateus 28:6 diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Mateus 28:6. Ele não está aqui. Jesus não estava mais ali no túmulo, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Venham ver o lugar onde o corpo dele estava. Marcos capítulo 16, versículo 6. Marcos 16:6 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Novamente, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Eu li Marcos 16:6, isto, outro evangelho, né? Nós lemos Mateus, agora lemos Marcos. Agora outro evangelho, Lucas 24:6, um pouquinho à frente. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Em outras palavras, estando ainda com vocês, ele orientou, ele preveniu vocês. Lucas 24:6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Um outro texto agora já é um conjunto de versículos. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 15 a 17, um pouquinho à frente. João, capítulo 20, versículos de 15 a 17, diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. 17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Um pouquinho à frente, livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Atos 1, 3. Diz a palavra: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Como gosto desse texto. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja como a Bíblia, a palavra de Deus é clara, e eu quero me colocar totalmente à disposição dos irmãos
para atender os irmãos, até mesmo no particular, para mostrar aos irmãos cada texto desse, quando necessário, para ajudar os irmãos a entender qual o significado da ressurreição. Vamos dar uma preparação ao assunto. A ressurreição de Cristo é necessário ser melhor compreendida por nós. Nós temos que entender este assunto, nós temos que estudar os textos que falam sobre a ressurreição de Cristo, para que nós tenhamos estrutura de conhecimento bíblico para ajudar aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não podemos, anos e anos, apenas relembrar este momento, falar, olha, Feliz Páscoa, como alguns dizem, né? E poucos se referem a Feliz Páscoa como sendo a ressurreição do Senhor. Páscoa, muitas vezes dita sem saber o que é o que estão falando, né? E provavelmente nas ignorâncias das pessoas devem estar se referindo a chocolate, a coelhinho e qualquer outra coisa, menos ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, da qual o Senhor, pela palavra, diz que criou os céus e a terra. A primeira lição importante, ainda desse texto, é que a ressurreição, ou melhor, ainda antes da lição, a ressurreição precisa ter em nós o mesmo efeito que teve na vida dos seus primeiros seguidores. Qual foi o efeito? O que aconteceu na vida dos primeiros seguidores? Transformação de vida. Entender, compreender que a ressurreição de Cristo, conhecendo a obra de Cristo, nós nos tornamos em Cristo novas pessoas. Nós morremos para o mundo, nós começamos a viver em novidade de vida. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá escrevendo a igreja de Roma, no capítulo 6, versículo 4. Ele vai falar sobre novidade de vida. A ressurreição de Cristo, ela é a verdade central da vida cristã. Sem entender a ressurreição, sem compreender sobre a ressurreição, nós não teremos argumentos sólidos, concretos para divulgar o Evangelho de Cristo. Nós estaremos falando de religião, de coisas no sentido negativo da comunicação, porque religião também, a comunicação não é sentido negativo, mas nós o fazemos assim quando nós não explicamos como que é isso, né? A primeira lição, como eu disse, significa que Deus veio em busca do pecador. Qual o significado da ressurreição? É uma pergunta. A resposta da primeira pergunta, ou melhor, a primeira resposta à pergunta, significa que Deus veio. Deus, o próprio Deus, o Deus que criou o mundo inteiro, Ele veio em busca do pecador. Mateus 1, 23, texto conhecido nosso. Eu jamais vou complicar aqui o ensinamento. Aliás, eu não devo fazer isso não é bom. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23. Deus, Ele olhou para a humanidade e viu que não tinha mais nenhuma saída para ela. Então Ele mesmo, o Senhor, Ele mesmo, o próprio Deus, Ele entra na história, agora em figura humana, e a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o perdido. É este o Evangelho que nós estamos anunciando. Lucas 19:10 diz isso: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa semana eu tive a alegria de receber uma palavra de um pai dizendo: pastor, eu estou muito feliz hoje, porque a minha filha, eu não me lembro agora a idade dela, mas deve estar girando em torno de 10 anos aproximadamente,
ela, lá na escola, esta escola é uma escola que tem princípios cristãos. Esta escola falou na sexta-feira durante a aula sobre a obra de Jesus Cristo no Calvário, e depois no final foi consultado aos alunos se alguém gostaria, dos alunos ali que estava participando da aula, se havia alguma daquelas crianças que gostariam de convidar Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E esta criança o fez, e este irmão estava muito feliz, extremamente feliz. Posteriormente, mais tarde, eu pude conversar com a família, né? Primeira lição, em relação ao tema, qual o significado da ressurreição? Primeira lição, significa que Deus veio em busca do pecador. A segunda lição, significa que Deus veio viver em companhia do pecador. Uma coisa é buscar e a coisa é permanecer. A outra coisa significa que Deus veio viver em companhia do pecador. Nós temos que abraçar este entendimento, esta fé, que Deus está conosco e Deus anda conosco. Nós não podemos no dia a dia descuidar de apresentar a Deus em oração coisas que, lógico, que Deus já sabe, mas Ele deseja que nós venhamos a falar: Senhor, neste momento eu estou orando pelo irmão tal, eu estou orando pelos governantes do nosso país, eu estou orando pelas pessoas que estão doentes, eu estou orando por isso, Senhor, eu estou orando para que aquela pessoa tenha um emprego, eu estou orando por isso, porque há a companhia do Senhor. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou ser igual a Deus, antes, percebam esse texto, Filipenses 2, 6 e 7, a si mesmo se esvaziou. Deus se esvaziou na pessoa de Cristo, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Meus irmãos, é algo extremamente grandioso. Por mais que eu me esforce aqui na comunicação, o que eu estou falando é muito sério, O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou o sol, o Deus que criou os oceanos, o Deus que criou tudo, Ele veio, e a palavra diz que Ele se fez homem. Eu e você, às vezes, nós temos que nos, vou usar a palavra humilhar, mas eu acho que nem está longe dessa palavra ser aplicada para nós. Às vezes nós vamos fazer um trabalho de limpeza, nós vamos limpar o banheiro da nossa casa. Nós fazemos um escândalo, parece que o mundo está acabando, parece que tudo, gente, que absurdo, o nosso Deus, Ele se esvaziou de toda a sua glória, e na pessoa do Senhor Jesus, diz a palavra, Filipenses 2, 6 e 7, assumindo a forma de servo. Como devemos aprender isso? Como devemos pregar isto? Ensinar sobre isto. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos que chamar para nós esta responsabilidade de uma comunicação mais precisa, uma comunicação mais clara, uma comunicação que não envolva nossos sentimentos de indignação, aliás, que nós devemos mortificá-los e falar do Senhor com vida, falar: olha, Deus ama você,
Deus ama você, Deus quer você mudar a nossa comunicação, melhorar a nossa comunicação. A Bíblia ainda diz assim, Hebreus 2,17, numa outra tradução, isto quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Meus irmãos, às vezes nós andamos por aí e o nosso olhar para as outras pessoas é um olhar de constante reprovação e constante condenação. Esse não presta, esse não presta, não presta. Irmãos, enquanto nós estivermos carregando esse tipo de comportamento, nós dificultamos, nós criamos uma barreira entre nós e Deus, nós dificultamos o Espírito Santo de usar as nossas vidas, porque nós estamos entristecendo o Senhor. Nós temos que aprender um pouco mais sobre isso. Uma terceira lição: qual o significado da ressurreição? Respondendo a este tema, significa que Deus sofreu pelo pecador. Deus sofreu pelo pecador. Alguém sofreu por você, alguém sofreu por mim. Esta pessoa é Jesus. A palavra diz em 1 de Pedro 2,21, primeira carta de Pedro 2,21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós temos um exemplo, nós temos passos para seguir, e estes são os passos do Senhor. Num outro texto ainda, numa outra tradução, Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim, podemos conferir nessa outra tradução: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Ele foi tentado e sofreu. A Bíblia diz ainda, Hebreus 5, 7 a 8, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, sendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, veja isto, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É importantíssimo conhecer esse texto, Hebreus 5, versículo 7 e versículo 8. Há uma outra lição ainda respondendo ao texto. Significa que Deus provou o seu amor pelo pecador. Sabe, irmãos e vocês que estão me ouvindo, assistindo este vídeo, uma dificuldade grande que nós temos é de ter certeza absoluta que nós somos amados. Parece que nós criamos uma bolha de baixa estima e andamos por aí constantemente nos inferiorizando, nos apresentando como vítimas das coisas, mas não é assim. Por quê? Porque Deus, Ele provou que ama você. Ele ama todas as pessoas. Então não importa que alguém talvez não compreenda você, não se preocupe com isto, mas não deixe de falar de quem realmente te ama. O teu maior amor, a pessoa que mais te ama, que não muda, chama-se Jesus. Chama-se Jesus. E você precisa de compreender isso ao ponto de você começar a ver na sua própria vida reações extraordinárias, comportamentos, atitudes, onde você percebe que você foi mudado por Deus, onde você tem uma experiência com Deus, onde fazer algo para ajudar alguém, você não fica preocupado, vamos colocar meu nome lá, eu vou estar na lista dos que... Não se preocupe com isso, apenas tenha atitude. Significa que Deus provou o seu amor
amor pelo pecador. A palavra de Deus na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, esse texto ele é importantíssimo para nós conhecermos. São textos que nós deveríamos fazermos, sabe, esses banners bonitos que as pessoas fazem, para nós colocarmos talvez nos cômodos da nossa casa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. É lógico que ler um texto desse uma vez, duas vezes, falar do texto é fácil, mas quando nós estamos diante de determinados desafios, aí é a hora de nós, pela graça de Deus e em Deus, em Cristo Jesus, colocarmos em prática certas coisas, aceitarmos alguns maus tratos, não ignorarmos isso e de uma maneira graciosa colocarmos nas mãos de Deus. Deus provou, houve da parte de Deus uma manifestação. Em 1 de João ainda, capítulo 4, versículo 9, diz assim: nisto se manifestou. Como eu gosto de, ao ler a Bíblia, observar palavras, expressões que nos trazem um entendimento mais amplo dos acontecimentos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Se você e eu, se nós estivermos em Cristo, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o momento que a gente estiver enfrentando, em Cristo vai ser diferente. Vai ser diferente. Há uma outra palavra, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz um outro texto extremamente conhecido. As pessoas têm de cor esse texto, mas nem sempre os utilizam, na sua vida diária. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A obra da graça, a obra do amor, ela não foi feita perguntando para você: olha, agora você está em dia, eu posso fazer. Há uma confusão muito grande no ambiente de igreja, no mundo geral, nas pessoas. Agora eu posso ajudar você, agora porque você já provou isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. As nossas atitudes, elas devem preceder. E é por isso que muitas vezes nós vamos ter que passar por períodos de sofrimentos, porque vamos lidar com pessoas que nós vamos cuidar delas primeiro nós vamos cuidar, depois é que nós vamos ver o que vai acontecer. Nós devemos andar por fé e não por vista, porque se eu for andar por vista, ninguém neste mundo eu vou escolher, porque de todos eu terei desconfiança. Aliás, Jesus não teria chamado nenhum dos seus discípulos, porque nenhum tinha condição de ser discípulo de Jesus. O Evangelho de João, ele diz de forma muito clara: eu sou o bom pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cuidado aqui nesse texto, apenas aqui um parêntese, cuidado aqui para você não pensar que o bom pastor aqui é o pastor de uma igreja local, ou um pastor que está na TV, ou um pastor que escreve um livro, ou um pastor, entende? Cuidado, aqui nós estamos falando da pessoa de Jesus, estamos falando da pessoa de Deus, estamos falando de uma obra maior, não estamos falando de um humano. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A última lição desse texto, extremamente importante, desse assunto, deste tema, qual o significado da ressurreição? Significa que Deus garantiu a
a vida eterna ao pecador. São ensinamentos que as pessoas não os têm. E eu tenho aqui a coragem, pela graça de Deus, de falar que inclusive nas igrejas, há pessoas que estão nas igrejas há anos, há pessoas até que, como diz alguém, nasceram no ambiente de igreja, foram batizados ali, até talvez sem nenhum acompanhamento, por força de achar que nasceu no ambiente da igreja, os pais são crentes, a mãe também, achando que ele é. Não é. E ele deveria ser orientado, olha, será, e perguntado talvez para ele com coragem, mesmo que, mas eu não quero mais falar com o pastor, não quero falar com o líder tal, porque está me confrontando. Tem que ser confrontado. Todos os seres humanos devem ser confrontados acerca da fé, porque a fé define céu ou inferno. Nós não podemos ficar conversando com as pessoas sobre times e um monte de outra coisa. Você é corintiano, você é palmeirense, você é algo do tipo. Pergunte: você é de Jesus? Ou você é do demônio? Uma ousadia que nós precisamos de ter para ajudar a própria pessoa a dizer o caminho que ela está percorrendo. Significa que Deus garantiu a vida eterna ao pecador. Deus garantiu. A Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor fala bem claro no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isto é fé, é acreditar nessa palavra. E todo, versículo 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? São textos que nós temos que ensinar. João capítulo 11, 25 e 26. Numa outra palavra, o autor de Hebreus capítulo 5, versículo 9, ele diz assim, Hebreus 5, 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não ensine um evangelho de membresia de uma igreja. Cuidado com isso também, porque nós estamos vivendo uma época onde se agrega, junta pessoas e ajunta, e quando você vai conversar com um e com o outro, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém está vivendo nada, mas estão carregando nome, carteirinhas. Tem gente fazendo lives pela internet, incrédulos, e usando o nome de Deus para se promover e dizendo palavras todas desconexas, sem nenhuma ordem. É tristeza, momentos difíceis esses. Então é hora que todos nós, você que está me ouvindo, acompanhando essa mensagem, não se contente com o que eu estou falando, releia, ouça, assista esse vídeo, ouça tudo que eu falei, confira na Bíblia, veja se está certo. Não confie em mim, confira na Bíblia e ensine a Bíblia, exclusivamente a Bíblia. Há um outro texto no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, ele tem vida eterna, e ele declara isso, ele fala isso. Agora é óbvio que ele não fala num tom de superioridade, ele fala pela graça de Deus, não porque eu mereço, mas porque Deus me ama, e eu sei que por mais que eu me esforce, eu não consigo corresponder às expectativas de Deus. Eu sei que a graça de Deus é um favor que eu não mereço, mas que Ele derramou sobre mim, e eu graciosamente abri meus braços e acolhi-o
Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. E agora Ele é o meu Salvador, Ele é o Deus da minha vida, e eu procuro obedecê-lo, e eu não questiono os acontecimentos, eu não questiono as coisas que virão, porque eu confio que Ele está cuidando de mim melhor do que eu mesmo poderia cuidar. É muito maior o que eu estou falando. Concluindo, a ressurreição corporal de Jesus Cristo de entre os mortos, ela é o tema central da fé cristã. Este é o tema. Quando conversarmos com alguém, vamos no particular, aliás, de preferência no particular. Vamos, irmãos, agora é hora da igreja se multiplicar, cada um cuidar de um, cuide de um, dê o seu melhor para ele, mas comece admitindo as tuas fraquezas, porque provavelmente é isso que ele está esperando. Ele só vai conversar com você se você começar a dizer que você também é um aluno, que você também está aprendendo, porque nós começamos errado, nós começamos querendo ser professores, nós queremos ensinar as pessoas, e nós não temos estrutura para ensinar. Nós também somos alunos, nós também estamos vivendo debaixo das mesmas lutas, dos mesmos desafios. Temos que chamar isso para nós. Paulo, o apóstolo Paulo, querido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 19, não se preocupe que eu já estou indo para o final deste assunto. Ele diz uma palavra extremamente especial. Aliás, eu quero estimular vocês a conhecer primeiro aos Coríntios capítulo 15, estude esse capítulo 15, estude todinho, tá? Tem poucos versículos, não tem mais do que 60 não, né? Se não me falha a memória, é 58 versículos, né? Se eu não estiver enganado aqui. Primeiro aos Coríntios capítulo 15, todos os cristãos precisam de conhecer esse texto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo estava alertando essa igreja de que a fé que eles deveriam exercer é uma fé que ultrapassa o período da existência do nosso corpo. É maior. Quando nós fecharmos os olhos para esta vida, nós abriremos imediatamente na presença de Deus, para a glória de Deus e para a felicidade nossa. A estrutura do cristianismo não seria feita de qualquer esperança de vida eterna, e não teria sentido a existência humana se não fosse fato real a ressurreição de Jesus Cristo. O fato de sua ressurreição é o evento mais importante da história e, portanto, mais real de toda a história. É sustentado por uma variedade de testemunhas e de outras evidências mais amplas do que qualquer outro fato histórico desde o início do mundo. Paulo, terminando, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele afirma que a ressurreição dos crentes é uma coisa certa, porque Cristo ressuscitou, é a garantia de que nós também ressuscitaremos com Ele. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Queridos, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus seja sempre maior em nossas vidas. Amém.